Olá, bom dia! Mais um programa Diálogo Plural no ar. O assunto hoje é sério, a cultura do estupro, que é estudada por feministas como meio de alertar a população a respeito do que seja estupro. É necessário tomar seriedade a afirmativa de que qualquer prática sem consentimento de uma das partes envolvidas é definida como estupro, é violência. E para falar sobre essa cultura que banaliza a violência sexual, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com a Aparecida França, que é secretária municipal de políticas para as mulheres, e temos também a participação da coordenadora do Sinteste RN, Jane Calafange. Gente, boa tarde, quase boa tarde, né? Bom dia ainda. Bom dia. Vamos falar, né, sobre esse assunto tão debatido de várias formas, né? Hoje em dia, o que para vocês hoje, direcionadamente, né, quando houve esse episódio dessa menina, né, que foi supostamente estuprada por 30 homens, começou-se a falar sobre cultura do estupro. O que vem a ser, de fato, a cultura do estupro aqui no Brasil? A primeira olá. Primeiro a gente pensar assim e já ter a ideia de que não é supostamente, de fato ela foi estuprada. Sim. Né? Existem vídeos que colocam isso e a própria fala dela, ela diz isso. Então, essa cultura do estupro, na verdade, houve o estupro e o que dá base fértil, terra fértil para que isso aconteça, são as relações que existem na nossa sociedade, que é machista e patriarcal. E o que é ser machista e patriarcal? É uma sociedade em que o poder está para os homens e as mulheres estão se submetendo a ele, em que não há relações iguais, não há relação de solidariedade, de igualdade, de humanos, né? Então, a cultura do estupro, ela se dá exatamente por essas ações, pelos símbolos, pelas falas, pelas relações de desigualdade, em que colocam a mulher como objeto, que colocam a mulher no lugar menor, como alguém que pode ser usada e abusada. Então, isso tudo, todas essas coisas são elementos para formar essa cultura do estupro e para chegar ao estupro. Então, quando no interior, né, ou aqui mesmo, quando se diz assim, olha, segure suas cabritas porque eu vou soltar meu bode. Isso é cultura do estupro. Isso está dizendo que ele pode tudo e que as mulheres têm que estar presas, que as mulheres não têm a liberdade, porque os homens é que têm. Isso é elemento de cultura do estupro. Um outro elemento de cultura do estupro que a gente vê são em algumas propagandas de cerveja, de carro, de perfume, né? Enfim, de objetos, de coisas, e que a mulher é colocada junto como igual a essas coisas. O homem tem o poder de usá-las, usar tanto a bebida, quanto o perfume, quanto o carro e quanto a mulher. E a mulher não é uma coisa, a mulher é um ser humano, é digno, precisa de respeito. Né? Essa sociedade e o que chama cultura é exatamente essas coisas que parecem naturais e que não são. E que alimentam a violência e alimentam até chegar a esse ato do estupro. Sobre isso mesmo, é até importante a gente falar sobre isso, que muita gente está discutindo esse assunto. Internacionalmente, a mídia tem colocado isso até de uma outra forma, porque, Jane, não é sobre sexo, né? O estupro está além de... tem uma outra dimensão, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Eu acho que o estupro, ele já é, vamos dizer assim, o limite já é uma das últimas coisas, o último estágio, as últimas consequências, né? Mas antes tem, como ela já falou, né? Como a Aparecida falou, tem o uso do corpo, da imagem, tem você definir a hora que a mulher tem que sair de casa, porque determinada hora, se a mulher sair é porque ela está querendo ser estuprada, a roupa que ela usa. Então, isso é antes, né? Vem antes do homem chegar e chegar a tocar, né? Então, tem todo esse contexto anterior ao ato em si, que também, nesse sentido, vai até o limite da mulher permitir ser consensuada em relação ao que é feito, ao que ela quer. Sim. Né? Então, até também chegar ao ato sexual em si, a violência, ao estupro, ela chega por quê? Porque ela não quer
ela tem um limite, mas esse limite não é respeitado. A mulher não é respeitada nem na sua individualidade, no seu querer, da roupa, da hora, do sexo, do tipo de sexo, com quem ela quer. Então, isso extrapola todos os limites. É muito amplo, né? Isso, Tudo a cultura, isso. inclusive, ela é verbal. Né, quando as cantadas grosseiras, né, e eles dizem, e em público muitas vezes, então grupos de homens, a mulher passa, então ela fica constrangida, nós ficamos constrangidas, né, a mulher fica constrangida de receber essas cantadas grosseiras, porque ela se vê no lugar de objeto, ela é colocada como um objeto que o outro pode dizer o que quiser, fazer o que quiser, e não é assim. Né? Tanto homens quanto mulheres têm direito a opinar sobre o que podem, o que devem, o que querem com seus corpos, né? E o que querem de si. A cultura do estupro, ela vai exatamente contra tudo isso. Coloca um sobre o outro, um com mais poder sobre o outro. Isso. Não é? E a gente precisa desfazer isso, porque isso é cultura da violência e não cultura de paz. Aparecida, e pegando justamente isso aí que você está falando, né? Tem se colocado muito o machismo, né? O feminismo. Muitos homens se incomodam com a questão do feminismo, que as mulheres querem ser iguais, então vamos ser iguais em tudo, né? Qual a importância desses grupos feministas nesse momento? Né? Porque muitas mulheres estão meio ainda acuadas, elas ainda são algozes de si mesmas, né? Quando o assunto é machismo. Muitas mulheres têm o pensamento machista, né? Então, as mulheres que realmente têm consciência nesses grupos feministas, qual o papel importante delas nesse momento? A importância do feminismo o feminismo é crucial para a igualdade de gênero, né? Para quebrar essa desigualdade e essa violência. Inclusive, sobre esse termo cultura do estupro, ele surgiu em Nova York na década de 70, em 1971 mais precisamente, quando um grupo de mulheres convocaram uma reunião numa igreja, na Igreja Episcopal de São Clemente, para discutir sobre cultura do estupro. Então, apareceu o termo cultura do estupro. E o que era isso? A cultura, elas denunciavam e colocavam que o estupro não era um caso isolado, não eram coisas isoladas que aconteciam, como, por exemplo, a pedofilia também diziam que não era isolado. O estupro era algo que acontecia muito comumente, não é? E que acontecia de várias formas e que existiam várias coisas na sociedade, várias relações que eram aceitas e que levavam ao estupro. Então, elas começaram a explicar isso. E aí, os grupos feministas, né, tomam isso e é importante, eles são fundamentais, porque essa denúncia e quebrar isso vem desses grupos. Então, os grupos feministas são grupos políticos porque assumem uma posição, porque se colocam na sociedade e dizem de que relação deve existir nessa sociedade, que não deve ser uma relação de dominação. Nas relações de trabalho, nas relações afetivas, né, nas relações de amizade, as relações elas precisam ser de ida e volta, né? De troca, de solidariedade. Então, os grupos feministas, eles denunciam isso e cultivam a cultura da igualdade. Então, está aí a questão de dizer, as mulheres feministas são radicais. São radicais porque elas precisam mostrar, nós precisamos mostrar à sociedade que o que ela coloca como normal e como natural não é. A gente está precisando ser radical nesse momento, isso, né? Essa radicalidade, ela vem no sentido de dizer, olha, nós não somos objeto, nós somos pessoas como vocês e nós merecemos respeito como vocês. Então, o feminismo é a cultura do respeito, da igualdade. É diferente do feminismo. É muita coisa sobre esse assunto, realmente, ele está de fato em pauta. E no próximo bloco a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente também ainda não entendeu, sobre as leis que falam sobre isso. O que de fato é o estupro? Muita coisa que as pessoas pensam que não é estupro, de fato é. E no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. 30 segundinhos e a gente já volta. Até lá. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a cultura do estupro, que torna trivial a violência sexual. Hoje, com a presença de Aparecida França, que é secretária municipal de políticas para as mulheres, e Jane Calafange, que é coordenadora do Sinteste RN. A gente vai dar continuidade agora nesse segundo bloco com um depoimento sobre esse assunto e depois vamos abrir uma série de perguntas também sobre isso. Vamos lá. Com relação à violência da mulher, que para além da denúncia, é importante que essa mulher tenha
tenha segurança das retaliações que ela vai sofrer após essa denúncia. Que, para além de colocar o processo para frente, porque quando a mulher denuncia, quem assume a autoria do processo é o Ministério Público. E ela nem colocar o pé para trás, ela pode, porque o Ministério Público ela vai colocar o processo para frente. Então, a partir daí, seria também importante que essa mulher ela tivesse segurança durante todo esse processo. Um processo que precisa ter celeridade, porque processos de violência doméstica, de violência contra a mulher, eles demoram muito a ser julgados. Tem mulheres que passam 3, 4, 5 anos, 6 anos com o processo em andamento. E essa mulher, ela passa todo esse período sofrendo, ela não tem segurança alguma. E quando essa mulher vai para essa audiência, ela entra pela mesma porta que o agressor, ela espera na mesma sala, ela entra e fica na mesma sala, numa audiência, frente a frente com esse agressor. Vocês viram aí, né? E é importante agora frisar o que a gente falou, né, no primeiro bloco. Misturando um pouco de tudo isso, dessa questão de agressão, do estupro e da questão sexual, né? Muitas pessoas acham que o estupro é de fato aquela coisa. Violência e o ato sexual como a finalidade do agressor. E, na verdade, não é isso, né? As leis já se ampliaram de tal forma, tanto em relação à idade das vítimas, né? Como ao que é o estupro, né, Aparecida e Jane? Vocês podem explicar um pouquinho para quem está em casa tudo isso? Bem, o que é a violência, né? Na verdade, o estupro é uma forma de violência, né? Pensar nas leis e no depoimento, né, dado por Daniele, a morosidade, o medo que acompanha a mulher na denúncia, em função da cultura machista, não é? E a própria cultura do estupro. Às vezes a falta da credibilidade na mulher que está denunciando também. Que isso é uma violência, isso é uma violência do Estado. Na hora que não se dá credibilidade e que não se toma como verdade aquilo que ela está colocando, quando se duvida, não é? Fica se duvidando, isso é uma forma também de violência contra a mulher. Então, essa mulher sofre diversas formas de violência. Não é? E essa questão do estupro, dos vários tipos de violência, eles existem, e inclusive no ambiente doméstico, num casal que é casado no civil. Que a mulher acaba achando tudo muito normal, né? E ela é estuprada, às vezes, diariamente. Então, quando ela não consente a relação sexual, mesmo sendo casada, e que essa relação ela é forçada, isso é estupro. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa também dizer. Em relação à importância da denúncia, é fundamental que as mulheres denunciem. E para isso existem, sim, órgãos além da delegacia. Existem também instituições que dão apoio psicossocial e jurídico, como o Centro de Referência de Atenção à Mulher na Zona Norte, o Elizabeth Nasser, que é da Prefeitura do Natal. Nós temos assistentes sociais, psicólogas, que vão dar um apoio a essa mulher. Ela necessariamente não tem logo que denunciar, se ela se sente insegura, ela pode se procurar esse apoio e aí, em seguida, ir para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, e ela vai ter um apoio psicossocial e jurídico, não é? Nós temos a Defensoria Pública, que faz um apoio também jurídico. Temos diversos órgãos, temos o NANVID, temos o Núcleo de Atenção à Mulher, Vítima de Violência, né? Temos diversos organismos. Isso que a Daniele falou em relação à violência também perpetuada pelo Estado, no sentido de que coloca a mulher que denunciou no mesmo ambiente que o agressor, de fato, isso também é um tipo de violência, não é? Porque a cultura machista, ela provoca medo também nas mulheres. Então, as mulheres não denunciam. Não acontece, aumentou o número de casos de denúncia em Natal. Não é que a gente quer que aumente o caso de casos em Natal, a gente quer que aumente a denúncia, porque a gente sabe o que é denunciado e não é ainda a realidade. Sim, então, se está denunciando é porque, de fato, existem organismos que estão dando mais coragem, como um programa como esse de esclarecimento, ele dá coragem para a mulher denunciar, buscar amparo, buscar orientação. Então, no município de Natal, na Prefeitura de Natal, nós temos um centro de referência, nós temos a própria Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, que fica na rua Antílio de Azevedo, Lagoa Nova, ali na lateral do CREA. São instituições que a mulher pode procurar, que ela vai ser orientada, vai ser apoiada. Aparecida, só te interrompendo um pouquinho, a gente tem uma pergunta
né, das pessoas nas ruas. E daqui a pouco, Jane, a gente vai falar também sobre esses casos que acontecem dentro das universidades, né? Sim. Então, vamos ver a pergunta que nós temos agora. Então, minha pergunta ela vai, eu acho que em termos de organização mesmo social, autônoma, auto-organização das mulheres. Como é que, nesses campos, as mulheres elas podem se organizar no contexto atual para pleitear aí mais espaços e ocupar cada vez mais espaços, levantando também as pautas, visto que a gente tem, às vezes, tantas mulheres formadas, graduadas, mas não tantas atuantes de forma contínua no mercado de trabalho, justamente pela invisibilidade, né, da questão da mulher e como o patriarcado vai se estruturando aí. É bem o que você estava falando, né, Aparecida? Exatamente sobre o que ela praticamente retomou tudo o que você estava dizendo sobre realmente as pessoas, as mulheres se organizarem de fato, né? Até sobre em relação às ideias mesmo, né? Porque as mulheres, muitas mulheres às vezes não concordam, não é isso? Isso. Nós temos na UFRN, né, o DCE tem um núcleo de mulheres, tem um centro que organiza estudantes. Temos no Sinteste também, está tomando, né, se engajando. No IFRN estão sendo criadas rodas e grupos, projetos de extensão em relação a essa discussão, trazendo essa discussão à tona. E retomando isso que a Aparecida estava falando, Jane, a gente quer saber em relação a esses casos que existem nas universidades, né? Como é que o Sinteste tem se posicionado diante disso tudo, né? Esses casos às vezes acontecem, às vezes não, eles estão acontecendo no Brasil inteiro e houve recentemente um caso na UFRN, né? Sim. Como é que isso está sendo visto e quais as providências que estão sendo tomadas em relação a isso? Esse caso, o resultado dele, né, foi a criação de um comitê, né, de diversidades, porque não é, nesse caso, a agressão dentro da universidade ou fora, nesse caso, a ideia foi ampliar para negros, para mulheres, a questão da homofobia. Então, tem uma representatividade aí ampla, né? Então, a importância do resultado, não é a importância do resultado, mas o resultado importante do que aconteceu na UFRN foi a criação desse comitê, né, chamado pela reitora, e que o Sinteste tem uma vaga, né, e nesse comitê nós vamos estar representando os técnicos, assim como tem docentes e como tem os discentes, né, e a gente vai estar discutindo, a gente vai estar também, houve apenas uma reunião, mas é início, né, vai ter todo um projeto, mas a importância dele é de que está sendo discutido. Começar, dar o primeiro passo, né? O assunto, né, veio à tona, né, de uma forma, infelizmente, né, trágica para a mulher, né, mas está aí, colocado para ser discutido, para ser pensado, para se encontrar saídas, para evitar, minimizar. O que a gente gostaria mesmo é que evitasse essas ações, mas se minimizar já vai dar aí um Infelizmente, passo. Elas existem e a gente tem que lidar e começar a dar o primeiro passo em relação a esse tipo de assunto. E de uma forma mais séria, não é isso? Então, nós temos aí, daqui a pouco, mais um bloco sobre esse assunto. Você fica aí só o tempo de tomar uma água que a gente já volta. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a cultura do estupro, que vulgariza a violência sexual. E estamos aqui com a presença da Aparecida França, secretária municipal de políticas para as mulheres, e Jane Calafande, que é coordenadora do Sinteste RN. Vamos dar, né, continuidade a esse assunto. A gente tem aí vários casos que, de fato, a gente está hoje aqui falando mais efetivamente sobre esse assunto por causa de vários relatos, várias coisas que têm chegado, né? Isso que a gente sabe, né? Tem outros que a gente nem sabe ainda. Mas vamos supor esses dois casos mais evidentes, né? Que foi o caso do estupro coletivo e da jornalista que foi assediada sexualmente por um cantor e perdeu o emprego por isso, né? O que fazer nessa situação? A internet tá muito aberta às adolescentes, às crianças. Os pais muitas vezes não sabem nem ligar o computador, não têm as senhas dos seus filhos. Como controlar, né, Jane e Aparecida, como controlar, como educar
os filhos em relação a isso tudo para que casos depois não venham a acontecer? Pode começar. Na verdade, essa questão da educação, caminho para nós transformarmos essa cultura, para acabar a cultura machista, patriarcal, a cultura do estupro, é a educação na família, nas instituições formais, nos meios de comunicação, não é? E nas agências de publicidade. Por quê? A educação, na verdade, não é controlar, eu imagino que não deve ser controlar, mas principalmente é educar numa construção de uma nova cultura. É pensar que homens e mulheres têm direitos iguais, precisam ser respeitadas e respeitados. Nós precisamos ter acesso, as mulheres precisam andar com liberdade, sem medo de ser estuprada. Veja que a violência urbana está grande, mas a mulher tem dois medos, medo de ser assaltada e medo de ser estuprada. Então, isso, voltando para a universidade, na Universidade Federal, eu sou egressa da universidade, passei anos de minha vida lá, fazendo graduação, enfim, pós-graduações, etc. Eu lembro que, desde a década de 80, eu sentia muito medo de andar na universidade, não é? De ir ao banheiro, inclusive, não é? À noite, principalmente. Então, nós tínhamos medo. Hoje, mais medo ainda. Então, pensar na iluminação melhor para a universidade, pensar em formas de comunicação para que facilite a denúncia, não é? Trabalhar estratégias de fortalecimento das instituições no sentido de combater essa cultura machista, patriarcal e desigual. São estratégias que nós precisamos tomar. Então, é importante docentes, discentes, trabalhadores da universidade estarem unidos nesse propósito, né? Com maior participação, com respeito. Então, a questão não é só da agressão verbal ou da agressão física, mas na própria distribuição dos lugares que se ocupa, não é? Na sociedade, isso é questão de cultura e que precisa ser transformada. As mulheres precisam participar mais igualmente de todos os lugares, serem mais respeitadas e serem, na sua dignidade, reconhecidas das suas potencialidades, das suas habilidades. Então, nós mulheres, nós precisamos nos unir e não apenas nós, mas os homens de bem para transformar essa cultura, né? Para transformar a cultura, não existir. O que a gente quer acabar é a cultura machista, a cultura patriarcal, a cultura do estupro, a cultura de dominação. A gente precisa de uma cultura de respeito, de igualdade, né? Nesse momento eu estou com a fala, mas daqui a pouco Jane deve estar com a fala, sim. Camila vai estar com a fala, o público vai estar com a fala. Isso é uma cultura de respeito, de solidariedade, de divisão de trabalho que não seja sexista, trabalho para homem, trabalho para mulher, mas que cada um possa escolher, ter essa liberdade, inclusive das suas relações afetivas, com quem quer que seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Isso não é respeitar as formas de expressão, trans, não é? As sim. Lésbicas, os gays, poderem se expressar. Isso não maltrata ninguém. O que maltrata é um deputado dizer que não estuprou a colega, que é deputada, porque ela não merecia. Estupro não é merecimento. Ninguém merece ser estuprada. Eu acredito até que uma afirmação dessa não deve ser nem questionada, né? Não deve ser nem ouvida. Na minha humilde opinião aqui, uma coisa que não dá para realmente você levar em consideração uma afirmação dessa, né? Nem homem, nem mulher. Isso é um crime. Uma coisa eu acho que a gente precisa criminalizar isso. Isso é um crime, porque é uma falta de respeito. É uma violência verbal que ataca e atinge, não uma mulher, atinge muitas e todas as mulheres. Quando uma mulher é atingida, é violentada, todas as mulheres, todas nós somos. Então, uma pessoa dessa, ela não pode ter opinião, não pode estar apresentando, não é liberdade de opinião, porque ninguém tem que ter a liberdade de agredir ou violentar os outros. Isso é um crime, ele precisa ser punido. Fora que isso traz um incentivo para aqueles, às vezes, que não têm coragem de fazer e de falar, ora, se tem um deputado que está falando isso, então é normal, é comum, né? Então, torna o crime uma coisa normal, banal. Né? Estuprar uma mulher, ela merece. A interpretação que a gente tem Como é que está repercutindo isso, Jane, de uma forma bem direta? Esses casos todos dentro da UFRN, como é que as estudantes, de fato, mudou alguma coisa no comportamento? Como é que está sendo, de forma incisiva e muito direta mesmo, a repercussão dentro da universidade? Não, é importante a união das mulheres, né, das estudantes, do corpo técnico docente em relação a essa repercussão de forma bem direta, né, indo para a reitora, indo para
A denúncia indo para movimentos com a cara que não há violência, não há o estupro, é nessa união. E as mulheres começarem a entender realmente, a deixar o pensamento machista de lado e que possam se unir, né? Porque enquanto, acredito eu, as mulheres não começarem a pensar de forma igualitária, a gente não vai conseguir sair dessa situação que a gente está, não é isso? Exatamente, inclusive não culpar, né? Às vezes a gente escuta as pessoas culpando, ela apanha porque gosta, não sai dessa relação. As dificuldades que uma mulher tem de sair de uma relação, não é? É financeira, é uma relação, é também afetiva no sentido e cultural, e a própria às vezes sociedade. patológica, né? Ela acredita que aquilo ali vai melhorar, ela acredita que o parceiro vai mudar de comportamento e quando olha, já passaram 20, 30 anos e ela ainda está sendo vítima do próprio marido. Né? E a imagem que ela tem da mulher que está separada, que está divorciada, aquela imagem antiga. Né? De que a mulher cultura machista. Essa é uma cultura machista que violenta, que faz sofrer, que traz muito sofrimento e elas ficam nesse sofrimento. Né? E dentro de casa acaba reproduzindo na criação dos filhos, que serão os futuros homens que vão agredir as futuras mulheres. Exatamente. Então é um círculo, aqui você tem um ciclo que tem que ser quebrado. Que chama o ciclo da violência, né? Primeiro é a lua de mel, depois a violência psicológica, a violência física, depois vem o pedido de desculpa e volta novamente e aí fica nesse ciclo que às vezes não tem fim. Isso, e a gente precisa quebrar isso. Gente, infelizmente nosso tempo não é tão grande para a gente falar sobre um assunto de verdade muito importante. Sempre foi um assunto muito importante, mas que felizmente está sendo pautado de uma forma mais ampla. Espero que as mulheres em casa realmente se unam, né? Tenham uma opinião mais concreta sobre tudo isso. Tirem suas dúvidas, deixem o medo um pouquinho de lado e a gente vai, né, seguindo e dando o primeiro passo. E se você quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, facebook.com/SintesteRN. Meninas, muito obrigada pela presença e a você que está em casa, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau.